sentado com Abraão, o seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedira que se erguesse o altar. Então o querido filho ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa a alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis, fiéis até o fim. Mas louco que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Feche seus olhos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus maravilhoso, é Deus real, que toca a nossa mente, o nosso coração, porque o Senhor tão maravilhosamente compreende os nossos problemas, compreende as nossas frustrações, porque o Senhor tão maravilhosamente interpreta os nossos sentimentos, pensamentos e desejos. E mesmo quando nós pedimos mal, o Senhor ainda assim interpreta, Senhor, o que nós desejamos. Olha a sinceridade do nosso coração e transforma, Senhor,
aquilo que nós pedimos em bênçãos. Ó Senhor, por favor, que nós possamos fazer não o que queremos, mas o que o Senhor quer para a nossa vida. Que o Senhor exerça esse poder maravilhoso à medida em que os seus filhos, em todos os lugares que agora estão ligados no Senhor, à medida em que eles permitem com que o Senhor faça isso. Em nome de Jesus. Amém. Esses dias nós temos, nos últimos programas, conversado a respeito do batismo do Espírito Santo. E a gente tem dito algumas coisas a respeito dele, mostrado na Bíblia, não é? Por exemplo, você se lembra de alguma dessas coisas que a gente tem falado a respeito dele? Uma palavra só? Ele é... ouvi. O quê? Indispensável. Indispensável. Por que indispensável? O batismo do Espírito Santo é indispensável. Eu posso perder o batismo do Espírito Santo, por isso ele tem que ser também diário. Ele não só é indispensável, como é diário, ou seja, ele é tão indispensável que todos os dias eu preciso com Deus renovar o batismo do Espírito Santo que eu recebi um dia, porque senão eu posso apagar o Espírito na minha vida, o fogo do Espírito na minha vida. Agora, o que é esse processo que o batismo do Espírito Santo faz dentro da vida da gente? Todos nós sabemos que nós somos salvos pelo quê? Ouvi, mas vamos falar melhor isso aqui. Nós somos salvos pela graça maravilhosa de Cristo. E a graça maravilhosa de Cristo é uma cachoeira jorrando água, é uma fonte jorrando água cristalina, e que nós podemos beber de graça. Vinde e comprai sem preço, porque nós não podemos pagar nada. Não tem nada que eu possa fazer para ganhar a salvação. Não tem nada que eu possa fazer em relação a ganhar pontos para poder ir para o céu ou para ganhar a salvação. Nem eu dar o meu corpo para ser queimado, nem dar minha roupa, nem dar o meu dinheiro, o meu carro, ou nem dar os bens que eu possuo. Se você possui casas, se você possui bens e propriedades, nada disso conta. Nem que você faça uma ONG e passe a sua vida inteira matando a fome dos famintos ou ajudando crianças desamparadas, nem que você guarde toda a lei de Deus, e inclusive o sábado do quarto mandamento. Nada conta ponto para a gente poder ganhar a salvação com Deus. Nada faz com que Deus olhe para mim e diz: opa, ele está melhor agora. Nada que eu faça, nenhuma obra da lei, nenhuma obra que eu faça pode contar nada. Ou seja, eu sou salvo pela graça. Se eu sou salvo pela graça, por que o batismo do Espírito Santo é tão importante? Por quê? O que ele opera dentro da minha vida? Esses dias eu recebi um e-mail, há pouco tempo, um e-mail de um amigo meu, que eu não vejo há muito tempo. Ele dizia exatamente essas palavras no e-mail dele: há tempos ando aflito com as dúvidas que tenho. Eu havia respondido para ele um pouco antes, e ele disse: sua resposta foi muito oportuna, edificante. Um dos meus maiores medos é não conseguir seguir o conselho bíblico de perseverar até o final. Ando muito desgastado, sem ânimo, fraco em todos os sentidos. Como pode ver, preciso de paz, de ter certezas, de sentir Deus comigo. Minhas dúvidas e lutas estão me matando. Estou sem paz para viver. Estou preso na minha própria frustração. Mais incrível de tudo é que esse meu amigo é cristão. Ele é um cristão. Ele não é um cristão recém-convertido. Ele não é um cristão que não entende de Bíblia. Ele é cristão já há mais de 20 anos. Ele é um cristão. Amigo meu. Já faz um tempo que eu não o encontro. E já faz mais de um ano que eu não falava com ele. E de repente eu recebo esse e-mail dele. Na verdade é triste a gente olhar que, na verdade, a maioria dos cristãos anda sobrecarregado pelos seus problemas, desorientado. A caminhada cristã para ele, ela é muito mais difícil do que ele pensava que seria.
A maioria dos cristãos tem uma obediência esporádica, vive uma vida onde não consegue obedecer a Deus frequentemente. É uma obediência esporádica, ou seja, ele faz um plano com Deus, um projeto. No momento ele assiste uma campanha evangelística, uma série de cultos numa igreja. E aí ele se sente tocado, ele sente Deus no coração, e ele faz propósitos com Deus, mas a obediência dele é esporádica, porque passa um tempo e aquilo vai embora. Por isso o serviço dele em relação ao próximo, o serviço dele em ajudar o próximo, levar o evangelho, em confortar os outros, é um serviço infrutífero. Ele não consegue falar de Jesus para as pessoas, e quando ele fala, ele não consegue convencer ninguém, porque a vida dele é uma vida vazia, difícil. Ele se sente frequentemente fraco e indigno. Essa é a vida dele. Por isso ele vê que todos os seus sonhos em relação a Cristo, ao viver cristão, os seus sonhos são frustrados. Será que eu estou falando de uma minoria esmagadora dos cristãos hoje? Sim ou não? Sim ou não? Não. Você fala isso de conhecimento e de causa própria? É isso. E algumas vezes algumas não, muitas vezes na minha vida, de pastor, de membro da igreja, eu me perguntei, lá no fundo do meu coração, clamando a Deus, dizendo: Senhor, para que eu prego o evangelho? Para quê? Em primeiro lugar, o Senhor é um Deus justo, e se por acaso alguém não chegou ao conhecimento da tua palavra, do evangelho como ele está na palavra de Deus, a Bíblia, mas ele tem noções do evangelho e da palavra de Deus que os povos receberam, porque todos foram um povo só, e a palavra foi disseminada, e daqui a pouco para um se transformou uma filosofia oriental, e para outro um negócio hinduísta, e para outro não sei o que lá, budista, eu não sei o que, mas existem ali princípios, e se ele é fiel aos princípios que ele conhece, não tendo conhecido a Bíblia do Senhor Deus, e nem o Deus da Bíblia, mas Deus como ele conhece, o Senhor diz que o Senhor julga de acordo com o conhecimento da pessoa. Então por que eu prego o evangelho? E aí, porque a pessoa que conhece o evangelho tem uma visão diferente do mundo, e ela pode ser mais feliz. E aí a pergunta ficava mais difícil ainda, porque eu olhava para o fundo da minha alma e eu dizia assim: Senhor, mas se eu não sou feliz, como é que eu vou acreditar que outro pode ser feliz? Se eu não sou, e se eu olho ao meu redor, dentro da minha igreja, eu vejo que a caminhada cristã é esse retrato aqui, um monte de gente tentando viver uma coisa que é muito bonita na prática, e a gente se reúne em grupos e diz assim: porque nós deveríamos ter mais fé, nós deveríamos, porque o cristão deve, mas eu não consigo. Uma obediência esporádica, eu tento seguir a Deus, eu tento refletir o caráter de Cristo, mas eu não consigo. Por isso provoca 3 tipos de cristão. Uns são os cristãos desistentes, eles vão vivendo no evangelho, dali um tempo eles desistem da vida cristã, eles dizem: é impossível ser cristão. Os cristãos esforçados, aqueles que vivem se esforçando, eles creem na palavra, eles se esforçam para viver, para refletir o caráter de Cristo na sua vida, lá do seu interior, mas ele não consegue, para transmitir para as pessoas e para si mesmo, porque eles precisam, os sinceros precisam de confirmação para eles mesmos. Os cristãos sinceros, os seres humanos sinceros, olham para dentro da sua alma, olham no espelho e se perguntam muitas vezes: Senhor, se eu prego o cristianismo, por que eu não consigo viver o cristianismo? Como é que eu vou dizer para alguém: isso é bom para você, se em mim não faz efeito? É um remédio que eu tomo e que se esvai, ele se esvai no meu suor, na minha urina, ele se esvai, Senhor, eu não consigo viver o cristianismo. E um terceiro tipo de cristãos, que vai ser apresentado ali para frente. Eu quero descrever para você o desistente, como é a caminhada do desistente. Em primeiro lugar, ele vai a um culto, ou aos cultos na igreja dele. Aí eles se emocionam, sentem aquela emoção, é Deus, eu sinto Deus. Nós nos baseamos muito na emoção.
Eu sou pastor. Por isso muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, sabe, eu tive uma época na minha vida em que eu estava muito bem com Deus, sabe pastor, eu sentia Deus perto de mim, eu sentia Deus agindo na minha vida, mas ultimamente eu nem leio a Bíblia. Sabe por quê? Eu não sou falso, e se eu não sinto Deus em mim, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu não sinto. Então pastor, eu não sou hipócrita, eu não tenho como ler a Bíblia, nem como orar, nem a igreja, eu não sinto. Quando eu sinto a Deus, eu me emociono, está tudo bem, não é verdade? Quando não, não. Eu vou dizer um negócio para você, que eu tenho aprendido a duras penas. É obra-prima do inimigo fazer você sentir que está tudo bem, quando está tudo mal. E é obra-prima dele fazer você sentir que está tudo mal, quando está tudo bem. Nós não podemos nos basear pelos sentimentos simplesmente, porque na vida cristã nós temos razão e sentimento. O Senhor Deus aceita e se relaciona conosco assim. Aliás, nós nos relacionamos assim entre marido e esposa, entre pais e filhos, pela razão e pela emoção, pelos sentimentos. Mas se eu me deixar guiar só pela emoção, eu vou escolher a pessoa errada para eu me casar. Eu tenho que usar a razão, e mesmo que eu esteja apaixonado por alguém que eu vejo que não vai dar certo comigo, eu vou precisar usar a minha razão e colocá-la acima da minha emoção para afastá-la. Por isso, quando eu encontro Deus, razão e emoção se unem, razão e emoção, e eu explodo de alegria e de regozijo. Como é bom ter Deus na minha vida. É maravilhoso quando a razão e a emoção se unem, mas num momento a emoção vai dar uma volta, e é sempre assim. Quando a gente casa é assim. Quando vem o dia a dia, né? Quando vem a monotonia, quando você deixa na monotonia, cai o relacionamento na monotonia. Mas quando você tem que viver com a outra pessoa, não só os momentos de namoro, no namoro cada vez você encontra os dois cheirosinhos, arrumadinhos, bonitinhos. No casamento não, quando você levanta de manhã, o hálito do outro não é tão agradável, e nem aquela chapinha foi feita direito ainda, não é verdade? Então é diferente. A gente tem que compartilhar momentos de trabalho pesado dentro de casa, trabalho lá fora. A gente tem que compartilhar momentos cansados. Puxa, eu nunca vi você tão cansado assim. Toda vez que a gente se encontrava, quando namorava, você estava tão disposto. O sentimento, a paixão, ela nos abandona um pouco. Aí tem que ficar o amor, razão, e ele vai crescendo. Não pode deixar de ser apaixonado pela esposa. Presta atenção, tem que vir a paixão, tem que deixar a paixão, uma paixão madura, baseada no amor. A paixão única, ela é egoísta, sozinha ela é egoísta. É eu estar com você por causa de mim, não por causa de você. O amor não, o amor pensa no outro, ele não pensa em mim. Eu penso em você, em fazer você feliz, é assim. Então a emoção vai embora, e aí eu fico só com a razão. E aí eu sei que Deus agiu na minha vida, eu sei que Ele me chamou, eu sei que Ele fez muitos milagres na minha vida, eu sei que Ele é um Deus real, e que vive hoje, que age hoje. Eu não estou sentindo, pouco me interessa se eu estou sentindo ou não. Eu sei em quem eu creio, e eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida eterna até o final. Eu sei que esse sentimento, a emoção, ele vai voltar, e quando ele voltar vai ser um regozijo, uma glória. Mas nesse tempo eu não posso abandonar Deus. Eu estou firme do lado de Deus, porque Deus não me abandona. Então eles vão ao culto, eles se emocionam. Os desistentes são batizados. Eles são batizados, eles fazem um compromisso com Jesus, e depois de serem batizados, eles não têm comunhão com Deus, porque eles não têm tempo para gastar com Deus. Eles acharam que o batismo era tudo. Eles acharam que a vida cristã era que nem um conto de fadas, era que nem um filme romântico na TV. Filme romântico na TV é tudo igual, é verdade ou não é? É uma moça solteira, muito bonita, desimpedida, e não sei porque ninguém casou com ela ainda, porque ela é a pessoa melhor do mundo e a mais bonita do mundo também, mas ninguém casou com ela, nem namorou, não deu certo com ninguém ainda. E o pior de tudo, coitadinha, está sempre num cantinho. Ninguém acha que ela é bonita, mas ela é bonita, você está vendo? É verdade ou não é? Aí ela acha um camarada na mesma condição que ela, ele é solteiro, desimpedido, muito bonito também, ninguém casou com ele ainda. Ele é puro de coração, e de repente eles se encontram. Você está torcendo por aqui, quando encontra, que maravilha, eles vivem. Aquilo é um conto de fadas e tal. No final, antes do final, tem que ter um momento em que eles passam por uma crise, né? Que é para dar uma emoçãozinha no fim. Todos eles são assim, diz assim, agora é a crise, se separa, aí diz, não vai dar mais certo. Você sabe que vai dar, porque filme romântico é assim mesmo, né? Mas você gosta de assistir, então é assim. Aí eles voltam de uma forma miraculosa, tudo se resolve, e aí eles terminam onde? No altar,
casamento, felizes para sempre. Felizes para sempre? No fim? No fim não. O casamento é o fim, é o começo. Agora que vai começar tudo. O amor de verdade vai começar agora. E a gente acha que a vida cristã é assim também. Então a gente não tem que gastar tempo com Deus, não tem que gastar tempo com as coisas de Deus, nem com a palavra de Deus, nem em oração, e nem no testemunho, nem em ajudar as pessoas. E a gente acha que o batismo foi o fim de tudo. Agora eu me batizei, o meu batismo foi o dia mais feliz da minha vida. E tem um monte de gente que fala pra gente assim: pastor, o dia mais feliz da minha vida, o dia espiritual, o tempo espiritual melhor da minha vida foi o batismo. Que pena. O dia em que você nasceu na fé foi o dia melhor espiritualmente para você. É como se você dissesse: pastor, o dia mais feliz da minha vida que eu me lembro foi o dia que eu nasci nesse mundo. Você não lembra nem do que estava acontecendo. Espiritualmente você nem existe quase, você está sendo gerado espiritualmente. O batismo não pode ser o dia espiritual mais forte da sua vida, ele é o começo da sua vida, mas eles não têm comunhão com Deus, não têm tempo, por isso eles não recebem o batismo diário do Espírito Santo. Eles têm dificuldades na vida, chegam, aí eles começam, por causa das dificuldades na vida cristã, eles começam a calcular o custo. Depois de servir a Cristo é muito difícil, eu tive que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, puxa, agora eu tenho que fazer aquilo outro, agora aquilo outro. Eles não estão apaixonados, sabe? É a moça que casou, ela disse que amava o marido, mas agora está dizendo assim: ah não, está casado é bom, sabe, porque eu tenho que trocar muita fralda, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que limpar a casa, ainda tenho que trabalhar fora, sabe, o meu marido me ajuda também, mas sabe, na hora de dar mamar, ele não consegue dar o mamar, eu que tenho que dar, então eu que tenho que atender a criança. Essa vida é muito difícil, vida de casado. Começa a calcular o custo, calcula o custo de aceitar Jesus, e aí eles desistem, eles são os desistentes. Tem um segundo grupo, é o grupo dos esforçados. Os esforçados, eles vão ao culto também, e lá no culto eles se emocionam, eles também são batizados. Depois de batizados, eles tentam uma comunhão com Deus. Ela não é constante, é assim, um dia sim, um não, um sim, dois não, um sim, três não. É uma proporção mais ou menos assim. Aí vai 10 não e um sim, 20 não e meio sim. Sabe como é que é? Assim, tentam uma comunhão. Eles não receberam o batismo do Espírito Santo, porque eles não gastam tempo com Deus, e para o batismo diário do Espírito Santo tem que gastar tempo com Deus. As tentações vêm, os problemas da vida vêm, eles são pegos nessas tentações e nesses problemas, os sofrimentos chegam, os problemas da vida, aí eles fracassam espiritualmente. A tentação, eles dizem: é forte demais, eu não suporto isso, porque eu gosto demais disso, eu sou tentado justamente naquilo que eu gosto mais. Eles também ficam calculando o custo. Eles: meu Deus, está sendo muito difícil ser cristão. Eles decidem lutar, eles não desistem, eles são esforçados. Não, eu vou lutar, e eles permanecem na igreja, eles estão ali, porém eles continuam fracassando, e fracassando, e fracassando, e caindo, e levantando, e caindo, e levantando. Esses esforçados, eles têm as expectativas deles frustradas para a vida cristã, porque um dia eles sonharam em ser cristãos, e alguém disse para eles: vem para Cristo, porque Cristo resolve os seus problemas. Batiza, traz a carteira, batiza ela junto, faz isso, Cristo resolve. Cristo é aquele, o seguro de vida, o seguro de felicidade para você. As expectativas foram frustradas. Eles gostariam demais de ter o caráter de Cristo na vida deles. Eles gostariam de viver, de dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eles gostariam de ter a fé de Cristo, o amor de Cristo. Eles gostariam de viver como Cristo viveu, mas eles não conseguem. Eles querem, mas não conseguem. Eles lutam por isso, lutam, eles até guardam a lei, eles até guardam o sábado, guardam os 10 mandamentos, eles até vão na igreja, eles até falam línguas, eles fazem de tudo, mas eles são frustrados espiritualmente, eles não conseguem. É isso que acontece com eles. Paulo descreve essa luta, porque essa luta também era de Paulo. Ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Esse era Paulo falando dele mesmo. Eu não consigo entender como eu consigo agir assim, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Porque
no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. A lei de Deus expressa o caráter de Deus. Por isso, se eu quero ter o caráter de Cristo, Cristo em mim, bom, ele diz, eu tenho prazer na lei de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, por isso eu tenho prazer em viver Cristo em mim. Eu tenho vontade de que Cristo viva em mim e de manifestar o caráter de Cristo em mim, porque Cristo viveu aqui sem pecado, é o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz também que pecado é transgressão da lei. Então Jesus não transgrediu a lei. Por isso o caráter de Cristo se reflete, ele gostaria que o caráter de Cristo se refletisse nele, mas ele não consegue, e ele diz exatamente isso, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Eu tenho que voltar àquele verso anterior, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Agora veja o verso seguinte, ele diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei. Qual era a anterior mesmo? Era a lei de Deus. Agora ele está vendo outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. A outra lei era antes, lei de Deus. Agora ele vê outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Ele chamou a lei de Deus de quê? Você não entendeu ainda? Vamos fazer de novo. Eu vou voltar ao verso de novo. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ele falou uma lei, agora ele vai falar de outra. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Essa lei da minha mente é a mesma coisa que o quê? De lei de Deus. Ele está fazendo a comparação. Eu tenho vontade de seguir a lei de Deus, mas eu tenho em mim uma outra lei, que guerreando contra essa lei que já está lá, que é a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Então essa outra lei se chama lei do pecado. Olha lá, a lei de Deus é a mesma coisa do que lei da mente. Ele deu essa nomenclatura lá. Por que lei da mente? Porque a consciência minha, é a minha consciência. Eu sei que eu preciso fazer o que é certo. Eu sei que eu não posso matar, eu não posso roubar, eu sei que eu não posso adulterar, não posso mentir, eu não posso enganar as pessoas, eu não posso cobiçar, eu sei de tudo isso. É a minha consciência que me fala isso tudo. Por isso ele diz que a lei de Deus é a lei da minha mente, é a minha consciência que reflete tudo isso aí, mas ele diz que dentro dele tem duas leis. Uma é essa tal, a lei de Deus, como ele colocou, que ele chama de lei da mente, que é a consciência que nós temos, e que é a expressão do caráter de Deus. A outra lei, a segunda lei, é o que? A lei do pecado, que ele falou. Embora queira o caráter de Deus, embora eu queira guardar a lei de Deus, essa lei pesa nos meus ombros. E ela faz o que comigo? Paulo diz, ela me escraviza. Por isso é que ele disse aquilo. Eu sei o que é bom, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, porque essa lei aqui me escraviza. E ele acaba dizendo, é por isso que eu não faço o que eu quero. Na verdade, eu faço o que eu não quero, porque é uma guerra sangrenta que existe dentro de mim, a natureza carnal e a natureza espiritual. Eu já disse isso algumas vezes, mas um teólogo muito famoso, chamado Morris Vender, ele diz assim, todos nós nascemos com a natureza carnal e a espiritual. A natureza espiritual é um cachorrinho poodle, e a natureza carnal é um Rottweiler terrível. Bem, a natureza espiritual, que é o cachorrinho poodle, pode vencer a natureza carnal, que é o Rottweiler. Para que isso aconteça, você só tem que dizer, pega. Só isso. Aí sabe o que o poodle faz? Ele abre um bocão desse tamanho, e ele engole o Rottweiler de uma vez só. E o Rottweiler some. Como é que você diz, pega? Espiritualmente, como é que faz isso? Eu vou falar daqui a pouco. Tem que assistir o programa até o fim, para saber o que é. Porém, no outro dia, os dois cachorros aparecem de novo. No dia em que você não disser, pega, o Rottweiler
engole o poodle. Deu para entender? Deu, não deu? É uma guerra sangrenta. É a guerra do meu amigo que escreveu o e-mail para mim, mas ela também é a sua guerra. E é a guerra do apóstolo Paulo, porque ele descreveu isso. Essa é a minha guerra diária. É a luta, é a única luta que eu posso lutar. É a luta da comunhão. A luta da comunhão com Deus. Eu digo pega para o cachorrinho poodle quando eu tomo tempo para me ajoelhar diante de Deus, para ler a palavra de Deus, e quando eu oro, eu falo com Deus, e quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, e eu me comunico com Ele, e Ele é um Deus real para mim, e Deus fortalece a minha alma, e quando eu faço isso, eu clamo a Deus pela renovação do batismo do Espírito Santo, pelo batismo diário, a cada dia, e aí Deus de novo me batiza, e isso é dizer para o cachorrinho poodle o quê? Pega. Olha só o que Paulo fala: infeliz homem que sou, quem me livrará desse meu corpo que me carrega para a morte? Essa é uma guerra sangrenta, difícil, e ele clama como você e eu, e ele diz: quem me livrará desse meu corpo que leva para a morte? Isso é total incapacidade, porque eu estou falando aqui, é só você tomar tempo com Deus, é só você se ajoelhar, mas eu sei que tem um monte de vocês, eu sei que você está olhando aqui dizendo assim, mas eu tomo tempo para orar, para rezar, eu leio a Bíblia, eu peço Deus na minha vida, mas não acontece isso. O que acontece é o contrário. A minha fé é inconstante. Eu não consigo trazer ninguém para Deus. Eu não consigo nem seguir Deus direito. Eu sou um esforçado, eu me esforço, mas eu não consigo. Por que você não está conseguindo? O que está acontecendo com você que você não está conseguindo? É incapacidade total. E eu vou dizer para você, eu tenho que confessar o seguinte: eu sou totalmente incapaz. E não é figura de retórica, totalmente incapaz. Eu já reconheci a minha incapacidade total, já faz tempo, total. Eu já cansei de viver uma vida igualzinho àquilo tudo que eu descrevi. E eu disse para você, quantas vezes do fundo da minha alma eu já clamei a Deus dizendo: Senhor, por que pregar o Evangelho? Se eu quero dar para algumas pessoas, dar uma mensagem para as pessoas serem felizes, se eu mesmo não sou feliz, eu sou totalmente incapaz, e eu sou incapaz de guardar a lei, eu sou incapaz de refletir o caráter de Cristo, porque quando eu não quero olhar para certas coisas, quando eu vejo, o olho já olhou e aquilo já entrou na minha mente, porque eu não quero que aquilo entre na minha mente, eu digo: Senhor, eu não queria isso. Quando eu não quero comer alguma coisa que eu sei que não é bom para mim, e de repente aquilo vai, e quando eu vejo eu já comi, e quando eu não quero gastar tempo com aquilo que não é bom, e quando eu vejo eu já gastei, e é uma luta tão grande que se eu conto para você, você vai até dar risada, porque a luta do outro é sempre engraçado para a gente, porque a dificuldade do outro é diferente da nossa. É uma luta, é uma guerra sangrenta entre aquilo que eu quero fazer. Por isso a maioria de cristãos é infeliz, as pessoas são infelizes, mas Paulo não para lá, graças a Deus. Quem me livrará? Infeliz, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse meu corpo que me carrega para a morte? E Paulo continua, e ele diz o seguinte: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Graças a Deus. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Meu Deus, agora eu tenho duas leis que me escravizam. As duas me escravizam. A lei de Deus me escraviza, eu sou escravo da lei de Deus, e a lei do pecado me escraviza. Eu sou um escravo, para todo lado que eu vou, eu sou escravo. E é assim mesmo que acontece. É exatamente isso. Há um tempo atrás eu descobri que ninguém nesse mundo é livre. Todos nós somos escravos. Você só tem que escolher a que você quer se escravizar: ou a lei de Deus ou a lei do pecado, ou ao bem ou ao mal. E é simples assim nas coisas da vida. Ou eu sou escravo das leis de saúde, que é coisa boa, ou eu sou escravo das doenças, da morte. É simples assim. Ou eu sou escravo das leis de trânsito, que me protegem aos outros, ou sou escravo dos acidentes e até da morte também. Ou eu sou escravo do amor de uma única pessoa, ou eu sou escravo da solidão, porque quem tem muitos ou muitas morre solitário.
E você sabe assim. Pode olhar para quem optou viver com muitos ou muitas. Foi deixado sozinho, porque ninguém o amou o suficiente, porque ele também não amou o suficiente. Amou a si mesmo. Agora vai ficar consigo mesmo, curtindo a velhice sozinho. Terrível. Eu sou escravo, ou escravo da lei do pecado, ou da lei de Deus. E agora ele continua: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já 2 vezes eu queria ter ouvido um amém aqui que eu não ouvi, viu? Que coisa tremenda. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeiro ele clama dizendo assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse meu corpo que me carrega para a morte, porque eu quero fazer o certo, mas eu faço errado. Ou eu sou escravo da lei de Deus, que me vive dizendo o que eu fazer, ou sou escravo da lei do pecado, e o pior é que eu nem consigo fazer o que eu quero, eu não consigo fazer o que a lei de Deus manda, eu não consigo refletir o caráter de Cristo. Quando eu vejo, eu já pequei. Mas ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação. E isso quer dizer o seguinte: quer dizer que a vida cristã ficou fácil. Eu posso pecar. É ou não é? É ou não é? Ué, ali ele não disse que se eu estou em Cristo não tem condenação para mim? Eu pequei, Jesus perdoa. Eu pequei, Jesus perdoa. Eu pequei, Jesus perdoa. Eu pequei, Jesus perdoa. Ele já deu para mim um talão de cheque em branco para eu ir preenchendo. É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Não? Você está em dúvida, não está? Jesus não me condena. Isso é certo. Ele não me condena. E se eu posso transgredir a lei de Deus, eu posso então matar, posso roubar, posso adulterar, mentir, e aí fora. Vamos continuar lendo a Bíblia? É a continuação daquele texto todo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Opa, peraí. Vamos ler de novo? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Apareceu uma outra lei agora aí? Não tinha, até agora só tinha 2. A lei de Deus, que era a lei da minha mente, e a lei do pecado. Agora tem uma tal de lei do Espírito da vida, que te livrou da lei do pecado e da morte. Ele diz: nenhuma condenação há. Por quê? Porque essa tal da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vamos deixar isso claro na nossa mente. Antes tinha só 2 leis, a lei de Deus e a lei do pecado. Elas guerreavam entre si. A lei do pecado e da morte sempre vencia a lei de Deus. A gente não tinha forças para guardar a lei de Deus. Está certo ou está errado? Está certo, foi o que Paulo disse. 2 leis guerreando contra si, entre si. Agora não são mais 2 leis, apareceu uma terceira. São 3 leis. A terceira lei é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida. O que isso significa? O que significa isso? Porque ele diz que a solução está nessa tal da lei do Espírito da vida. É isso? Para resolver a guerra entre a lei de Deus e a lei da carne. A lei do Espírito entrou no lugar agora. O que ela é? Para você entender, vamos começar estabelecendo alguma coisa. Tem uma pergunta para você: Jesus exige que eu tenha o caráter dele? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Eu não posso responder a isso. Quem tem que responder é a palavra de Deus. Então vou apresentar alguns textos para você. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Mas, Jesus dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Se a lei de Deus é a manifestação, a expressão do caráter de Deus, então quer dizer que Jesus está exigindo que eu tenha o caráter dele. Se guardares os meus mandamentos, Jesus dizendo: permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
Que mandamentos são esses? É a lei de Deus da qual Paulo estava falando? Os 10 mandamentos? Será que é? Jesus está dizendo os meus mandamentos. Ele não está dizendo os 10 mandamentos da lei de Deus. Ele está dizendo os meus mandamentos. Eu quero que você entenda um pouquinho o que são os mandamentos de Jesus. Eu vou fazer um parênteses. O que são os mandamentos de Jesus e o que são os mandamentos da lei de Deus? Vamos entender isso aqui certinho? Vamos lá. Em João capítulo 1, de 1 a 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era esse verbo? Jesus. Ele estava lá com Deus, e diz que ele era Deus, e que ele estava desde o princípio. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Uau, aí está dizendo que Jesus estava com Deus, ele era Deus desde o princípio, e que todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? De Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele nos libertou do império das trevas, esse é Colossenses 1, de 13 a 16, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados, pois nele todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por quem mesmo? Por Jesus. Jesus foi o Deus Criador. Eu tenho outra pergunta: quem foi o Deus que andou com Moisés no deserto? Foi Deus o Pai ou foi Jesus? Você está respondendo timidamente, né? A Bíblia tem que responder para nós. Disse Moisés a Deus, Deus apareceu para Moisés, uma sarça pegando fogo, e Moisés conversava e ele disse: não pega fogo. E Deus falou com Moisés, é o que diz a palavra de Deus: eis que quando eu, Deus, vier aos filhos de Israel e lhes disser, Moisés dizendo, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer a eles? Moisés está dizendo: Senhor, o Senhor está me mandando tirar o povo do Egito, mas quando eles perguntarem, mas qual é o nome do Deus que você está falando? O que eu vou dizer para eles? Qual é o nome? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Deus falou que o nome dele era o quê? Eu sou. Agora pergunto para você: quem é o Deus eu sou? Quem é o Deus eu sou? Disse Jesus: eu sou o pão da vida. João 6, 35, 41, 48, 51. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo, em João 8, 12 e João 9, 5. Jesus também disse: eu sou a porta. João 10, 7 e 9, a porta do aprisco. Jesus disse: eu sou o bom pastor, em João 10, 11 e de 14 a 15 também. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, em João 11, 25. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu só pude pôr alguns, porque não dá para pôr todos. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Será que Jesus estava querendo dizer eu sou, porque ele estava querendo dizer, presta atenção vocês, filhos de Israel, porque eu sou o Deus eu sou? Eu sou o Deus de lá do Antigo Testamento. Será que ele estava querendo dizer isso? Por isso é um tanto de vezes ele dizendo eu sou. Isso é só coincidência? Então, para não ter dúvida que aquilo é coincidência, por isso eu vos disse, Jesus dizendo, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu sou. Eu sou. Jesus disse em outra ocasião: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Simples. Jesus é o Deus eu sou. Jesus é o Deus eu sou. Foi o Deus eu sou que deu a lei dos 10 mandamentos para Moisés no deserto ou não? Então, foi o Senhor Jesus que deu os 10 mandamentos. E se foi o Senhor Jesus que deu os 10 mandamentos, quando ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Presta atenção nesse verso. João 14, do 1 em diante. Jesus diz: voltarei. Voltarei, porque são 2 tipos de voltarei lá. O primeiro diz assim:
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está dizendo, eu vou para o céu, mas vou preparar lugar, e eu vou voltarei para levar você comigo. Esse é um tipo de voltarei. Isso é João 14, de 1 a 3. Um pouquinho mais adiante, tem o segundo voltarei, no João 14 mesmo, é o segundo tipo de voltarei. E Jesus diz, João 14, 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. E Ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco agora, antes do Pentecostes, mas depois do Pentecostes, Ele estará em vós. O que Ele diz agora? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O primeiro voltarei, era que Jesus ia voltar do céu para nos buscar. E esse segundo voltarei, o que é? Eu vou voltar para habitar dentro de você, através do meu Espírito Santo. Isso é batismo do Espírito Santo, puro. É o Espírito Santo habitando em mim, e a missão do Espírito, segundo diz a palavra de Deus, o próprio Senhor, Ele não falará de si mesmo, o Espírito Santo não fala dele mesmo, Ele fala de Jesus, e Ele imprime a lei de Deus, o caráter de Jesus dentro do meu coração. Por isso, 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito de Deus habita aí, glorifique a Deus no seu corpo. Romanos 7,24, Paulo tinha se declarado, impotente, quem vai me livrar desse meu corpo que me leva à morte? A lei do pecado guerreava contra a lei de Deus, e de repente ele exclama, e ele diz, graças a Deus, por Cristo Jesus, graças a Deus por Ele. Romanos 8, 1 e 2, Romanos 8, 1 e 2 diz o seguinte, eu estou em Jesus, e Jesus está em mim. E Ele implanta em mim a lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida é o batismo do Espírito Santo. Ou seja, a única maneira de eu refletir o caráter de Jesus é tendo no meu coração, na minha vida, o batismo do Espírito Santo. Então hoje, meu convite é diferente. O quarteto vai cantar a última música. E se você deseja isso, durante a música do quarteto, num momento, você vai se levantar e vai ficar em pé aí, não vai precisar vir aqui à frente hoje. Fácil, não é? Não é fácil não, porque Deus está olhando você, e Ele vê o seu coração. Só levanta se você realmente deseja que Cristo viva em você e não você mais. Se você deseja não mais fazer a sua vontade, mas a de Deus. Se você deseja que isso seja feito em você, porque eu e você não podemos fazer isso. Que Deus possa imprimir, inscrever a lei dele na sua vida. Batizar você com seu Espírito e encher você e conduzir. Só se for assim. A graça maravilhosa do Senhor Jesus. O pecado fazia separação, mas a graça uniu o que estava separado, Deus e o homem. Essa graça maravilhosa colocada em nossa vida pelo Espírito Santo do Senhor. Enquanto a música toca, o Espírito toca o seu coração. Por misericórdia, não fica sentado, não fica aí, levanta, deixa o Senhor Jesus arrancar você do banco, da cadeira, e clama a Ele. A graça é um ponto de encontro, lugar onde o
a graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Graça, Ó Senhor Deus, o que adianta aqueles mandamentos escritos nas pedras se eles não estiverem vivos dentro do nosso coração e da nossa mente, Senhor?
Ó Senhor, queremos expressar o caráter do Senhor Jesus. Estamos cansados, Senhor, de viver uma vida de altos e baixos e mais baixos do que altos. Cansados de viver um falso cristianismo. Cansados de falar de alguma coisa que não sabemos nem explicar, porque não sabemos o sabor, porque jamais provamos. Ó Senhor, querido Deus, daquilo que o Senhor tem me dado para provar, jamais deixa, Senhor, de renovar na minha vida. Dá para todos nós, teus filhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a provar dessa graça maravilhosa, do poder do Espírito atuando em nós. Ó Senhor, queremos continuar aprendendo como. Se precisamos aprender o mais básico, como orar, como ler a Bíblia, ensina-nos e mostra-nos, Senhor. Nos entregamos nas Tuas mãos, por isso nos levantamos, Senhor. Toma-nos e permanece em nós, à medida que permanecemos no Senhor também. Pedimos tudo isso, Senhor, não porque merecemos, confiados na paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. E é por isso, Senhor, sem merecer, mas confiados nos méritos de Jesus, que oramos em nome de Jesus. Amém.